Pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Campos e a aula de hoje é sobre Revolução Industrial. Bom, pessoal, a Revolução Industrial talvez tenha sido um dos eventos que mais mudou a história da humanidade, tá? Pra vocês terem uma noção, né? Talvez a descoberta do fogo, né, e a Revolução Agrícola tenha sido um dos grandes marcos da história da humanidade, porque o homem deixou de ser nômade, deixou de viver em tribo para começar a viver uma vida civilizada. Então o homem começou a controlar a natureza. E desde então, o homem usa o trabalho físico, manual, para fazer as coisas que o cercam. A Revolução Industrial nada mais é do que quando o homem deixa de fazer as coisas manuais e usa a máquina, né? Então há um incremento muito grande, né? Uma mudança grande, né, na história da humanidade. Se a gente parar para pensar, tudo que nos cerca hoje em dia é, de certa forma, produzido por máquinas. Então é um efeito, né, da Revolução Industrial. Né? Então ela marca bastante a nossa história enquanto humanidade. Bom, e aí, se a gente for conceitualizar a Revolução Industrial, nada mais é do que um conjunto de transformações econômicas, sociais, que vão ter como consequência a substituição da energia física pela mecânica, traduzindo tudo o que mudou na humanidade, né, do ponto de vista político, econômico, social, quando o homem deixou de utilizar a força, né, dos seus braços, da sua força manual, para começar a usar a máquina, tá? Isso foi uma grandiosa mudança. Bom, então, nada mais é, pessoal, a gente está falando que o homem substituiu ferramentas por máquinas, uma energia humana por uma forma de produção que a gente vai chamar de fabril, porque as máquinas elas se utilizam de fábricas, né? São uma nova unidade produtiva. Então, a gente tinha um modo de produção artesanal, onde tudo era feito, né, manualmente, poderia se utilizar até algumas ferramentas. Para o modo de produção industrial, né? Que eu estou falando de máquina, tá bom? Então a revolução industrial nada mais é do que isso. Vamos deixar claro logo no início da nossa fala, tá bom? Isso vai trazer um enorme impacto para a sociedade, tá bom? E é isso que a gente vai tentar mostrar, né? Como é que começou na aula de hoje, beleza? Bom, para a gente poder entender, existem diversas coisas que estão acontecendo no mundo mais ou menos ali no século XVIII, 1700, que é quando começa a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, além de data, estou falando século XVIII, 1700 alguma coisa, ela tem local. Né? A Revolução Industrial ela acontece, ela começa, ela tem seu início na Inglaterra, que é um país europeu. E várias coisas estão acontecendo que vão, né, explicar para a gente, né, que vai explicar para a gente por que essa transformação foi possível? Né? A primeira coisa, a gente precisa lembrar que nascia, já um tempo antes, a necessidade por aumentar o comércio. Né? Então, sobre a justificativa de aumentar o comércio, os países foram buscar novos territórios para comercializar seus produtos e para produzir novos produtos. Né? Esses países começaram a criar colônias, né? E aí eu estou falando principalmente de países europeus que criaram colônias onde? Na América. Né? No meio desse processo todo, a gente sabe que o Brasil, né, tem o início da sua história aí, né, com a chegada dos portugueses, né, essa mistura civilizacional com os índios, e a gente tem aí então a história do Brasil, né, que mais tarde ainda teve a agregação da civilização dos africanos, negros africanos que vieram para cá como escravos. Bom, os países que colonizaram aqui, eles começaram a juntar muita grana. Muita grana. E além da grana que esses países começaram a juntar, tem uma outra questão. O pensamento começou a mudar pra caramba. Né? A gente tem aí o tal do pensamento iluminista, quando a ciência começa a surgir e a razão começa a ser o principal, digamos assim, a principal bandeira. Né? Então você pensa, eu tenho a ciência que começa a nascer, eu tenho o dinheiro
que começa a se acumular nos países europeus. Então, alguns desses países, e aí eu estou falando da Inglaterra no primeiro momento, começam a investir esse dinheiro que está sobrando, onde? Nessas ideias que estão surgindo, ideias científicas. E essas ideias, muitas delas, tinham a intenção de facilitar a vida humana. Como? Criando máquinas. Bingo! Começa a Revolução Industrial, né? Mas vamos entender isso melhor aí. Para a gente poder entender isso melhor, a gente precisa olhar um caso. E nada melhor do que olhar o caso da Inglaterra. Por quê? Porque é o primeiro país que fez esse negócio chamado Revolução Industrial. Então eu vou chamar isso de causas do pioneirismo inglês. Isso significa que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Por isso, pioneirismo, beleza? Primeira causa. Capitais acumulados. A Inglaterra acumulou muita grana, né, com as suas colônias. E, poxa, além das colônias inglesas, a Inglaterra ainda ganhou muita grana com a colônia dos outros. Por exemplo, Portugal. A Inglaterra fornecia vários produtos para Portugal. E Portugal, sabe o que fazia? Explorava o Brasil, ganhava dinheiro nas custas do Brasil, explorando o Brasil através da exploração do ouro, da madeira, ou mesmo da cana-de-açúcar. E como Portugal não tinha um complexo de manufatura, ela comprava quase todos os seus produtos da Inglaterra. Então, praticamente o dinheiro que Portugal ganhou em cima do Brasil foi parar na Inglaterra. Então a Inglaterra, ela tinha, cara, ela acumulou muita grana, tá, com esse negócio da colonização. Mesmo com suas colônias ou mesmo quando não eram suas colônias, tipo Portugal, Espanha, né, enriqueceram bastante a Inglaterra com esses acordos comerciais. Bom, além disso, tem um outro ponto importante na história inglesa. A lei de cercamento, os enclosures. A Inglaterra foi o primeiro país onde os burgueses, que são os comerciantes, tomaram poder, né? Pra você ter uma noção, a Inglaterra, ela vai ser o primeiro país onde esses burgueses tomam poder, e até hoje a gente vai ter esse modelo político na Inglaterra. Por exemplo, a Inglaterra hoje ela é governada por uma rainha, por um rei, no caso, um monarca, mas esse rei, essa rainha, eles não mandam em nada. Quem manda na Inglaterra é uma espécie de Congresso Nacional, né, que lá eles têm o nome de parlamento. Então, esse parlamento, formado por deputados, né, eles votam as leis e eles escolhem um deputado entre eles para ser o chamado primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele tem mais ou menos o poder de um presidente, mas ele não é eleito diretamente. Ele é escolhido dentre os deputados que foram eleitos pelo povo. E ele manda no país, junto com o parlamento. Então o rei e a rainha, ele é meio que figura decorativa. Então a nobreza, a rainha ou o rei, eles não mandam de fato. Quem manda? Os burgueses. Porque eles conseguiram geralmente se eleger ao parlamento. Esse modelo inglês, ele vai dizer muito. Porque obviamente, um governo burguês ele vai agir de acordo com os interesses burgueses. E a política de cercamentos que a gente vai explicar agora, ela tem tudo a ver com isso. Por exemplo, o que são os enclosures? A galera começou a expulsar os camponeses das terras. Eles criaram uma lei, olha lá, que todas as terras que não tinham escritura, o Estado ia tomar. Ia leiloar essas terras. Nossa, macabro, mas foi isso que aconteceu. Então, como a maioria das pessoas não tinha escrituras, porque eles moravam na terra há 1000 anos e não tinha cartório, não era tão simples assim, não tinha dinheiro para poder fazer escritura, elas perderam as suas terras. E essas terras foram a leilão. Quem comprou? Os grandes industriais, os grandes burgueses. Professor, qual o motivo disso? Eles compraram para poder produzir matéria-prima. Por exemplo, plantar algodão ou, por exemplo, criar ovelha. Mas qual o sentido? Porque geralmente eles usaram essas terras para produzir matéria-prima para as indústrias que estavam nascendo na Inglaterra naquele momento. Bom, e as pessoas que moravam lá? Olha como é que os caras mataram 2 coelhos com uma cajadada só. Eles mandaram essa galera embora das terras. Essa galera foi para a cidade e começou a trabalhar onde? Na fábrica daqueles que tinham roubado as suas terras. Então, esse é o segundo fator que explica para a gente o motivo da Inglaterra ter conseguido, né, fazer a Revolução Industrial. Ela usou todas as terras disponíveis para plantar matéria-prima, para criar matéria-prima,
e ela colocou a população disponível no país para poder se tornar trabalhadora dessas fábricas. Então, beleza? Resolveu dois problemas no mesmo jeito. E além disso tudo, a Inglaterra tinha matéria-prima disponível, obviamente pela terra que eles adquiriram, e tinha reserva de carvão e de ferro. A gente vai entender daqui a pouquinho por que isso é importante, tá? A Inglaterra usou bastante no mercado consumidor das colônias, então ela começou a usar uma boa parte aí, por exemplo, das colônias para comprar seus produtos. Inclusive o Brasil comprou bastante produto. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, galera, vamos lembrar uma coisa. A primeira coisa que a Inglaterra fez, né, que obrigou Portugal a fazer, é abrir o comércio do Brasil, que não podia, com a Inglaterra. Então o Brasil começou a comprar direto da Inglaterra. A Inglaterra, poxa, já produzia em escala industrial, ela foi a grande beneficiária disso tudo. A Inglaterra também tinha uma poderosíssima marinha, né, a maior frota de navios do mundo na época. Isso deu para a Inglaterra, né, uma vantagem muito grande, porque a Inglaterra é uma ilha que fica na Europa. E obviamente esse número grande de navios proporcionou com que a Inglaterra pudesse levar seus produtos a cada lugar do planeta, né? Obviamente, né? Então isso gerou muitos lucros para a Inglaterra e um domínio econômico muito grande. E a Inglaterra, ela também é um país tido a sua religião ela é protestante. O que isso significa? Existe um autor chamado Max Weber que vai dizer que os católicos eles tinham uma certa ojeriza ao trabalho. Eles não gostavam, inclusive colocavam o trabalho como algo negativo. Os protestantes, ao contrário, principalmente os calvinistas que moravam na Inglaterra e os anglicanos, eles olhavam o trabalho e a acumulação do dinheiro advindo do trabalho como uma bênção divina. Então, quanto mais lucro, quanto mais trabalho eles tinham, eles achavam que aquilo significa uma bênção divina. Então, obviamente, eles trabalhavam mais para ter mais lucro, para poder entenderem que as bênçãos de Deus se multiplicavam sobre as suas vidas. Então, é uma lógica de ver o trabalho positiva, diferentemente da lógica negativa com que os católicos enxergavam. Então, o Weber entende que os países que foram protestantes, eles tiveram um desenvolvimento do capitalismo maior dentro do seu território. Olha que interessante isso, hein? Bom, e como é que funcionou essas etapas da industrialização? A gente tem, num primeiro momento, né, uma industrialização artesanal, né, que é quando o artesão, que, tipo, ele tinha total domínio da sua produção. Então ele media, vamos imaginar o sapateiro, vai. Ele media o pé da pessoa, cortava o couro, a madeira, fazia o acabamento, desenhava, colava, costurava. Ele demorava uma semana para fazer um par de sapato, tá? Mas como ele tinha um segredo, ele cobrava muito caro pelo sapato. Ele ganhava muito dinheiro por sapato produzido. E ele precisava desse dinheiro porque ele produzia poucos sapatos, né, no mês. No máximo, vamos imaginar se ele produz um par de sapato por semana, ele pode produzir no máximo 4 ao mês. Isso se ele não parar de trabalhar. Então vocês imaginem, então ele tem que cobrar as pessoas do seu segredo de produzir sapato. Bom, só que os capitalistas, os caras que estavam com muita grana, eles queriam aumentar a produção de sapato, eles queriam aumentar a produção de qualquer coisa. Então eles investiram grana, eles perceberam, eles tinham grana pra caramba, esses grandes comerciantes coloniais. Eles queriam aumentar a produção, só que eles tinham um limite, né? O artesão não conseguiria. Então eles começaram a fazer um modelo chamado manufatura. Eles colocavam os artesãos numa oficina e havia uma divisão de trabalho. Eles usavam instrumentos, né, manuais, e eles tentavam dividir a tarefa. Cada artesão ficava responsável por uma etapa do trabalho. Então eles tentavam dessa forma aumentar a produtividade, mas tinha um limite físico, um limite humano, né? Mas esses capitalistas eles estavam tão interessados em aumentar a produtividade dos produtos que eles investiram
em ideias que estavam aparecendo, ideias iluministas, e essas ideias elas proporcionaram uma tecnologia nova, né? A máquina. E aí é a terceira fase aqui, dessa terceira etapa da industrialização, que é a, a mecanizada, que é o uso da máquina a vapor, num primeiro momento, que vai impor um novo ritmo de trabalho. Não é mais o homem que impõe o ritmo de trabalho na produção, é a máquina. A máquina impõe um ritmo novo aos homens. Isso muda tudo. E é interessante a gente pensar na máquina a vapor, ela funciona mais ou menos num esquema, galera, de uma panela de pressão, tá? Imagina uma grande panela de pressão cheia de água. O carvão mineral, que é importante nessa época, ele vai servir como se fosse um fogão, tá? Ele vai queimar essa grande panela de pressão, a água vai se transformar em vapor e ela vai fazer uma enorme pressão para sair dessa grande panela, dessa caldeira. E essa pressão da água, né, vai produzir o quê? Energia. Ela vai movimentar as primeiras máquinas, tá? Então os primeiros trens, os primeiros barcos a vapor, eles vão usar justamente essa tecnologia. Esse é o primeiro motor, né? Antes de existir um motor a combustão, que é um motor de petróleo, gasolina, diesel, eles vão usar um motor a vapor, que segue essa tecnologia, tranquilo? Aqui são algumas imagens antes da Revolução Industrial, né? A gente nota vários artesãos, cada um fazendo uma etapa da produção. A gente nota que o trabalho é manual, né? Então, até o século XVIII, toda a energia era produzida pela força do homem. Ele podia usar a ferramenta, mas a força é essencialmente humana. Para a produção ficar mais rápida e lucrativa, a gente falou lá que os burgueses vão reunir esses artesãos em galpões, vai fornecer a ferramenta, matéria-prima, em troca eles vão receber um salário fixo, né? E aí vão surgir as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalista. Elas são antecessoras às fábricas modernas, mas é um meio termo, né? Não é o artesão sozinho que faz tudo, mas já é uma reunião de artesãos que vão receber um salário de um patrão, que é esse grande capitalista, esse grande mercador que está investindo grana, né? Com uma forma aí de tentar, obviamente, ganhar lucro, né? Obviamente. Então, antes da Revolução Industrial, vamos frisar, eu tenho o artesanato, que é uma forma totalmente, um modo de produção totalmente primitivo, né, onde não havia divisão de trabalho e onde o artesão fazia todo o processo. A gente falou sobre isso, a gente só está recapitulando. E a gente tem a manufatura, que é quando você tem vários artesãos, você tem alguma máquina ou outra, mas a gente tem muito mais a força humana, né? Mesmo que você use uma ferramenta, uma máquina ou outra, mas é a força humana que move toda a produção. Com a Revolução Industrial, eu deixo de ter a manufatura e vou ter agora a maquinofatura. É a máquina, mudou. Ó, com a manufatura, eu tenho uma unidade de produção que é a oficina. Com a maquinofatura, eu tenho a fábrica. Olha a primeira diferença. Segunda, a manufatura, eu tenho uma pequena escala produtiva. Na maquinofatura eu tenho uma produção absurda, tá? Então se na manufatura, sei lá, eu produzo 10 pares de sapato na semana, 15 pares de sapato na semana, a maquinofatura produz 2, 3 mil pares de sapato por dia. Tem uma coisa absurda em termos de escala. A predominância do trabalho manual na manufatura, e agora eu já tenho um uso, né, intensivo das máquinas na maquinofatura. Então agora o homem ele é ajudante da máquina. Por isso que muitas das vezes as indústrias contratam um cargo chamado auxiliar de produção. Porque quem produz é a máquina e o homem, ele auxilia a máquina. Por isso o cargo auxiliar de produção. Olha que coisa interessante. O homem ele praticamente faz serviços pequenos para auxiliar a máquina, que é a grande protagonista da produção. Não é mais um homem, agora é a máquina. Antes eu tinha uma especialização e qualificação do trabalho. O cara sabia, né, fazer sapato. Hoje, para trabalhar numa fábrica de sapato, eu não preciso saber fazer sapato. Eu sei, às vezes,
os trabalhos que os homens fazem são trabalhos auxiliares. Ele coloca o sapato na caixa, ele separa por números, coisas desse tipo. Antes, então, da manufatura, os homens controlavam a produção. Agora não. É o patrão que controla toda a produção. Então, beleza? Agora é importante, galera. Eu tenho a Revolução Industrial, ela é dividida em 3 fases, tá bom? A primeira fase, ela acontece mais ou menos entre 1760 a 1860. Ela é limitada basicamente à Inglaterra, tá? É um processo que aconteceu somente na Inglaterra, por isso é a primeira fase. Eu tenho basicamente indústria têxtil e a máquina a vapor a grande máquina, a grande tecnologia da época. Na segunda fase, entre 1860 e 1900, eu tenho um movimento de expansão, né, das máquinas, e esse processo vai acontecer na Europa, na América e na Ásia. E aí eu tenho alguns países, os Estados Unidos na América, o Japão, tá, na Ásia. Eu tenho a França, tem a Alemanha, a Itália, a Bélgica, como outros países que também fizeram um processo de revolução industrial na Europa. Então esse processo não fica só restrito à Inglaterra. Então a segunda fase é importante a gente lembrar disso. Outra questão é que na segunda fase você vai ter algumas inovações tecnológicas muito interessantes. Por exemplo, a descoberta do aço, a eletricidade, né? Então eu vou ter motores elétricos, eu vou ter a eletricidade como fonte também de energia. E a descoberta do petróleo. Eu vou ter um motor a combustão, que é o motor dos automóveis, que até hoje em dia é uma tecnologia vigente nos dias de hoje. E eu vou ter o desenvolvimento das telecomunicações. Então eu estou falando do telefone, né, o telégrafo. Eu vou ter a expansão, por exemplo, dos meios de transporte como a linha férrea, os trens de ferro. Os navios começam a ficar mais... Eles começam a viajar longas distâncias em espaços, em períodos de tempo menor. Então você começa a mudar o mundo a partir dessa segunda fase. E depois a gente tem a terceira fase, que é a que a gente está vivendo hoje, né? Ela se traduz pelo impacto das tecnologias, das novas tecnologias como o computador, como a microeletrônica, o celular, a internet. A internet, na verdade, ela nem entra tanto na terceira, apesar de ser ela começa já a entrar já na quarta fase, que para muitos especialistas a gente está começando a iniciar. A internet 4, ou a Revolução Industrial 4.0. Mas a nível de vestibular não cai tanto, a gente vai focar até a terceira, que é da robótica, da engenharia genética, que é que a gente está vivendo ainda, em certa maneira, iniciando-se a quarta fase, beleza? Então tá bom. Então aqui a gente consegue ver uma tabelinha que ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. Primeira fase, mecanização, máquina a vapor e carvão. Segunda fase, produção em massa, linha de montagem e o petróleo e a eletricidade como grandes fontes de energia. Terceira, a produção automatizada, né, que a gente está vivendo, computadores, eletrônicos e TI, né, tecnologia da informação. E a quarta é uma produção inteligente, né, incorporada à internet, a internet das coisas e a Big Data, né, Big Data, como eles chamam, que é a internet como grande centro aí, né, como centro de interatividade entre homem e máquina, beleza? A gente viu que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, e a Inglaterra ela sentiu bastante na sua paisagem a transformação, né? Então ela tinha uma paisagem natural e se transformou numa paisagem geográfica. Então a interferência do homem na natureza, a gente vê por esse trem de ferro, né? A própria poluição e o impacto, né, que o homem fez, né, que o homem fez sobre a natureza. Né, uma era de maquinofatura. Essa aqui é a primeira máquina de vapor, né, feita na Inglaterra por um senhor chamado James Watt, né, que foi, durante muito tempo, a principal máquina utilizada nas indústrias têxteis, que eram as principais indústrias da primeira fase da Revolução Industrial.
Esse aqui é um maquinário inglês, algumas das máquinas utilizadas na Inglaterra durante a primeira fase da Revolução Industrial, e como essas máquinas elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente consegue notar aí pelas imagens, fica meio nítido isso e é bem interessante. Tá? Quando a gente fala da primeira fase da Revolução, a gente está falando geralmente aqui de empresas de pequeno porte, né? E a gente está falando de uma realidade dura dessa primeira fase, principalmente pelas condições de trabalho que eram impostas aos trabalhadores. Jornadas de 12 horas, geralmente se colocava crianças e mulheres para trabalhar, crianças que muitas das vezes perdiam membros, dedos, mulheres que davam à luz no meio das jornadas de trabalho, né? Era normal ter castigos físicos nas fábricas, então era uma realidade duríssima, né? Essas fábricas no começo aqui da Revolução Industrial. As condições eram precárias, né? Os trabalhadores eram vistos como mercadoria sem direito algum. Nessa época não existia direito trabalhista, galera. Férias, 13º, aposentadoria, atestado médico, licença médica, isso não existia. 13º. Então, assim, era um negócio complicado. Até o próprio salário mínimo. Você podia trabalhar num lugar, a pessoa desempenhar a mesma função que você e ganhar totalmente diferente de você, sem nenhuma justificativa. Mas geralmente os salários eram muito baixos, né? O patrão pagava nada. Por isso que muitas das vezes as famílias pobres tinham que colocar todo mundo para trabalhar para poder dar conta de minimamente sobreviver numa situação extenuante, tá? Era normal a exploração infantil, era normal inclusive se colocar as crianças do orfanato para trabalharem forçadamente nas fábricas. E muitas das vezes essas crianças não tinham salário, né? A fábrica dava algum tipo de grana para o orfanato para manter as crianças e era basicamente isso, né? Então era uma exploração sem medida, né? Que acontecia, sem contar que você não tinha uso de EPI, você não tinha controle de segurança e você tinha acidentes como normais. E se uma criança, por exemplo, perdesse um braço, uma mão, não tinha INSS, não tinha aposentadoria e ela não teria como trabalhar e possivelmente seria uma inválida, seria uma mendiga nas ruas de Londres e essa era uma triste realidade comum, né, daquela época. Você vê que os trabalhadores das minas de carvão, você tinha mais ou menos um prazo de validade para essas pessoas, porque como eles não usavam máscaras, não tinha EPIs nenhum, não tinha controle nenhum, era normal as fuligens dessas minas de carvão entrarem nos pulmões desses trabalhadores e eles morrerem, né? Começava a tossir, a mucosa do pulmão ficava preta, cheia de fuligem, eles tossiam um catarro negro, né? Começavam os brônquios a fecharem e muitos morriam de insuficiência respiratória, era normal, né? Era uma morte horrível, mas que era normal para esse tipo de trabalhador, mas para muitos deles era a única forma de sobrevivência, né? Era uma triste realidade. Então a gente vai ter a Revolução Industrial não só como um impacto positivo, né? Tecnologia, conforto, máquinas, a gente também tem que olhar os impactos negativos dela, né? Existem impactos sociais muito grandes. Por exemplo, a consolidação e alteração das relações de trabalho, né? E principalmente olhar para o meio ambiente. Então você tem um impacto ambiental e um impacto nas relações das pessoas. Você está falando de uma relação a partir de agora, né? Extremamente capitalista, né? As pessoas se relacionam por dinheiro, né? E uma separação entre capital e trabalho. Ou seja, nem todo mundo que trabalha, a quantidade de hora trabalhada não significa que você vai ganhar dinheiro, necessariamente. Então, geralmente, nessa fase do capitalismo, trabalhar muito não significa se tornar rico, né? Porque muitas vezes o patrão trabalha pouco e é muito mais rico que você. Então, essa lógica começa a se desenhar, né? E até hoje a gente tem um pouco dessa noção, né, nos dias de hoje. E a gente vai ter alguns impactos sociais, principalmente na vida do homem pobre, né? Nesse momento na Inglaterra, mas a gente nota também muito disso até os dias de hoje, né? O homem ele vai ter um problema muito grave porque ele vai ser trocado pela máquina,
Então, você vai ter um desemprego grande e ele vai começar a ter que se conformar com empregos que ganhavam pouco, né? Ele é mero acessório da máquina, então ele pode ser trocado, ele não é um especialista, né? Se você troca meia dúzia de funcionários e coloca meia dúzia de funcionários novos, não faz diferença, porque quem produz de fato é a máquina, né? O homem é um mero acessório, um mero auxiliar da máquina. Então, a gente vai ter aí uma situação muito vulnerável. A gente vai ter inclusive diversos filmes, livros que retratam Londres, Nova York, Paris como uma cidade conflituosa, né, cheia de crimes, de pobreza, de prostituição. Você vai ter um aumento muito grande de casos de suicídio, depressão, doenças que não existiam antes, né? Você vai ter altos índices de alcoolismo, de uso de droga, de narcóticos, até para fugir dessa realidade tosca, né, e opressora que existia naquele período. Bom, e o que vai acontecer? Então a gente vê aqui, ó, tem até pra vocês terem uma noção, em 1780, o trabalhador trabalhava em torno de 80 horas por semana. Vamos imaginar, galera, que hoje em dia a lei diz que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia. Se a gente trabalha 5 dias por semana, a gente trabalha em média de 40 horas semanais, tá? E agora pense o seguinte, os caras naquela época trabalhavam 80 horas semanais. É um negócio absurdo, tá? Em 1820 baixou para uma média de 67. Em 1860 baixou para uma média de 53 horas semanais, tá? É muito alta, mas ainda a gente consegue ver. Então a gente vê aí um problema grave naquela época, né, que a gente citou aqui. E galera, sabe o que é o mais interessante disso tudo, né? O mais interessante é a gente olhar que os operários, a classe trabalhadora, ela tentou se organizar para tentar mudar essa situação. Obviamente eles não iam esperar bondade e caridade dos patrões, eles começaram a se organizar. A primeira organização operária foram os ludistas, eles buscavam melhores condições de vida. Os ludistas, ele incentivava os operários a quebrarem as máquinas. A máquina começou a se tornar uma imagem daquela que roubava emprego dos homens. Então, a primeira reação dos trabalhadores foi quebrar as máquinas. Esse é o movimento ludista. A segunda reação foi o movimento cartista. Eles começaram a fazer associações de operários que lutavam por melhores condições, tá? Essas associações de operários, elas se desenvolveram, cresceram e formaram aquilo que a gente conhece como os primeiros sindicatos. Os sindicatos, eles eram formados por trabalhadores de uma mesma área. Então, por exemplo, o sindicato, por exemplo, dos sapateiros, o sindicato dos padeiros, o sindicato, enfim, de associações profissionais que eram iguais, né? E esses caras começaram a lutar, né, de forma conjunta com outros sindicatos, cada um da sua categoria, e eles começaram a lutar. Como? Através de greves, eles começaram a lutar através de pressões políticas. E aí se conseguiu, né, os primeiros resultados disso, né? Então a gente sabe hoje que as leis trabalhistas, elas foram resultado de muita luta ao longo da história, né? Então os sindicatos, eles tiveram um papel importante nesse momento de fazer esse papel. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de leis trabalhistas, né, salário mínimo, jornada de trabalho, se você trabalha mais de 8 horas, você vai receber hora extra, aposentadoria, e FGTS, que é o Fundo de Garantia, 1/3 nas férias, 13º. Essas conquistas, elas foram frutos, né, desse movimento dos sindicatos, que os trabalhadores se organizaram e lutaram ao longo da sua história. Beleza, pessoal? Isso é um pouco sobre a Revolução Industrial, seus impactos na nossa sociedade, e eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.